Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Professor e cartoleiro desde 2006, e é a minha experiência de jogar cartola que eu tento passar aqui nos meus vídeos. Para a rodada 7, que é a rodada que nós vamos escalar agora, eu pensei em fazer essa escalação usando a minha conta de time Pro, porque eu tenho 161 cartoletas nela, e essa rodada é uma rodada mais cara, que para fazer um time bom, a gente vai precisar de pelo menos 140 cartoletas. Obviamente que você que tem menos de 140 cartoletas, você vai, ao longo do vídeo, ter aqui algumas peças que são mais baratas e que são alternativas para você ter um time de 120 cartoletas, por exemplo, e um pouco mais competitivo. Então a ideia é essa, montar um time aqui para a liga anual, por regularidade. Obviamente, para cada tipo de liga tem uma estratégia. Se você, por exemplo, vai jogar uma liga mensal, você precisa triplicar uma zaga, né, uma defesa, ou triplicar e duplicar. Né? Se você vai jogar um tiro curto que é por rodada, você tem que colocar todos os defensores de um mesmo time. Agora, se você vai jogar uma liga anual, que precisa de regularidade, você tem que fazer algumas escolhas. Entre elas, o primeiro ou segundo capitão mais escalado. Dos 11 jogadores mais escalados, você tem que tentar ter pelo menos ali 7, 8 para não ficar diferente da turma. E aí também depende da posição que você está na liga. Né? Quem é líder geralmente vai nas peças que são mais visadas. Ok? E na defesa, quando é liga clássica, liga por regularidade, você tem que evitar pesar a mão e escalar 2, 3, 4 jogadores do mesmo time na defesa, porque aí vai complicar. É no máximo uma dobra na defesa, ou seja, 2 times, aliás, 2 jogadores de um mesmo time na defesa, nada além disso. Vamos falar aqui das peças que provavelmente são as unânimes para a rodada. E o que eu fiz aqui? Eu fiz uma opção pelo time, pela conta que é Pro, porque a conta que é Pro, ela traz para mim aqui já uma organização em termos de quanto que cada jogador precisa para valorizar. Então nessa coluna aqui, ó, você encontra quem é Pro, né? Quem é Pro já encontra aqui nessa coluna, olha aqui do lado direito, o mínimo para valorizar de cada atleta. E é isso que a gente vai comentar aqui. Então pensem, por exemplo, Caleri. Por que eu não devo escalar o Caleri? É uma rodada cara, o Caleri custa 28 cartoletas, tem um clássico pela frente, ele precisa de 11,46 para zerar a cartoleta. Ele só vai começar a valorizar a partir de uns 13 pontos. Então o Caleri, a gente tem que tirar ele do time. Não pode estar um Caleri no time, porque você vai perder cartoletas. Principalmente se você tem menos de 140. Se você tem menos de 140 cartoletas, nós estamos ainda na 6ª rodada, até a 8ª você tem que pensar em ganhar cartoletas, ok? Descendo aqui, ó, Roger Guedes, para valorização é um bom nome porque ele precisa de 3,35. Bruno Henrique também é um outro ótimo nome porque ele precisa de 3,43. E a gente vai começar com o Bruno Henrique, tá? Continuando aqui, ó, Léo Gamalho, 3,09, a partir de 3,09 para valorizar. Cano está muito valorizado. Precisa de 12,5 para zerar cartoletas. Ele só vai começar a ganhar cartoletas a partir de uns 14 pontos. Então não vale a pena. Aí tem o Marcos Leonardo, que precisa de 4 pontos. Acho um bom nome para a rodada. O Santos tem tudo para ganhar esse jogo. Dentro de casa, o Santos joga muito melhor do que fora. É um visitante ruim, mas é um anfitrião que geralmente em casa consegue fazer boas pontuações. Então Marcos Leonardo, ele custa apenas 12 cartoletas. Serve para quem tem muita, quem tem pouca cartoleta e precisa só de 4 pontos para valorizar. Se você não pode gastar 12, você tem a alternativa do Léo Batistão, que é do mesmo time, o time do Santos, e o Léo Batistão ainda está melhor para valorizar, porque ele precisa de 1,89. Então assim, eu tenho menos de 140. Essa rodada é uma rodada boa para valorizar, porque eu não tenho Atlético Mineiro na rodada, eu não tenho Bragantino. O Atlético Mineiro tem Hulk muito valorizado e muito caro. Então essa é uma rodada que você pode colocar, por exemplo, um Léo Batistão, para ganhar cartoletas, porque ele está desvalorizado, perdeu uma cartoleta, 0,80 na última, precisa só de uns 2 pontos para começar a ganhar cartoletas, é um nome excelente.
Rony também só precisa de 2,6, assim como o Gabigol também só precisa de 1,50. O problema do Gabigol é a média do cara. Olha a média dele, 2,46. Olha a média do Batistão, 6,60. Então, pensando na média do Gabigol, é arriscado colocar o Gabigol num jogo que o Gabigol não está apresentando nada pra gente. O cara tá muito mal, tá? Muito mal mesmo. Se você pega o gráfico aqui do Gabigol, olha aqui, ó. Ele tem apenas uma rodada boa, que é a rodada 2. Na rodada 1 ele só fez 0,70. Na 3 ele repetiu 0,70. Na 5 ele só fez 2,5. E na 6 ele 0,30. Ou seja, ele fez 4 rodadas abaixo de 3 pontos. É muito pouco para um atacante de um time como o Flamengo, que tem uma Arrascaeta que é inteligente, que coloca a bola o tempo inteiro, mas o cara não rende, né? Não rende. Tá? Aí a gente tem outras opções aqui para baixo. Ó. Tem o Moisés, que precisa de 5 para valorizar. Esse Alisson aqui do Cuiabá é um cara que está tendo uma média boa, 4 pontos para valorizar. Aí tem os caras do Atlético Paranaense jogando em casa contra o Avaí. Ó. O Canóbio, ele tem média 2, na última ele fez 5, ele precisa de 3,6 para valorizar. O Pablo, ele não tem média boa, assim como o Gabigol. A média dele é péssima, mas ele tem um jogo favorável e ele só custa 3 cartoletas. É uma opção para quem não tem tantas cartoletas assim. Tá? Então essas são as opções. Se eu subir aqui, deixa eu ver quem que eu posso colocar. Porque a gente está com poucas opções aí pensando nos caras que são bons ou não são bons. Aí a gente teria o Rony. O Dudu não está provável? Eu não estou vendo o Dudu aqui. Talvez eu tenha passado batido por ele. A gente só tem o Rony por enquanto. Não, tem o Dudu aqui. Ó. O Dudu custa 11 cartoletas e o Dudu tem uma média de 5,96 e precisa de 3,8 para zerar a pontuação. A partir de um 5 o Dudu já começa a valorizar. Então a gente vai deixar o Dudu aqui no ataque, tá? É melhor do que o Gabigol, apesar do Gabigol ter o pênalti a favor, porque o Gabigol não está entregando nada. Então, assim, quer dobrar o Flamengo no ataque? Faça isso, mas não dá para a gente pensar pelo que o Gabigol está apresentando. Então a gente vai agora para os meias. Cara, Arrascaeta tá super valorizado. Precisa de 11 pontos e meio para valorizar. Mas como deixar uma Arrascaeta de fora? O cara tem média de 11 pontos, tem um jogo favorável em casa. Olha aqui o gráfico do Arrascaeta. 7, 19, 5.8, 6.8, 16.8. Como é que deixa um cara desse de fora num jogo favorável contra o Goiás? Então o Arrascaeta acho que é um excelente nome. O Andrei também tem uma média absurda. Essa média dele é maior quando ele joga em casa. Então ele vai jogar fora, vai pegar um Atlético Goianiense um pouco fechado. Talvez ele não vai conseguir os desarmes que geralmente ele consegue jogando em casa, tá? Mas é um nome que dá para sugerir. Outro nome é o Rafael Veiga. A gente não sabe como que esse Palmeiras vai. A gente está na terça-feira ainda, muita coisa pode mudar. Mas o Rafael Veiga é outro nome que dificilmente a gente deixa de fora pelo que o cara apresenta. Outro nome interessante é o Zé Rafael, que também tem média de 7,56. O outro é o Gomes, do Flamengo, que tem média de 6,84. Tá? Estou tentando falar os bons jogadores para a rodada. Gustavo Mantuan, apesar de ser clássico contra o São Paulo cede muitos espaços ali no meio campo. O Gustavo Mantuan, ele na última fez 7,60, ele tem uma média de 4, então ele sempre entrega pontuação positiva, acho um excelente nome. Para valorização, a gente tem 2 nomes que estão na frente de todos os outros nessa rodada para valorização. Um é o Pikachu, que precisa de 3, e o outro é o Terans. Cadê o Terans? O Terans, que precisa de 0,93. Então, quem precisa equilibrar cartoletas, tem um Terans que a cartoleta dele aqui, ó, ele custa 7,3 e ele precisa só de 0,93 para valorizar. Acho um nome fantástico para a rodada, tem um jogo favorável, tá? Vamos fechando o time aqui, qualquer coisa a gente muda depois. A gente colocou aqui então um do Palmeiras, um do Flamengo, que é óbvio para a rodada, e o Terans. Daria para até dobrar o Palmeiras aqui ou dobrar o Flamengo, né? Dobrar o Palmeiras, por exemplo, com o Gustavo Scarpa, ficaria ótimo. O Gustavo Scarpa é o cara da bola parada. E daria para dobrar o Flamengo colocando o Gomes, tá? Então estou sugerindo ali outras peças. Bom, na lateral, o Piton, apesar de ser clássico, né? Mas como tem uma média de 9 pontos, é um lateral interessante que você pode explorar na rodada, principalmente quem tem muitas cartoletas, porque o Piton precisa de 8,6 para começar a valorizar. Egídio, para essa rodada, não indico, porque ele precisa de muitos pontos para valorizar, acima de 10.
Lucas Pires, precisa de 3.2 para valorizar. Acho um bom nome. Se o Santos tem tudo para manter o SG. O Lucas Pires tem um confronto favorável contra o Ceará, que cede muitos espaços, que cede muitos desarmes. Então o Lucas Pires acho um nome muito bom para a rodada. Descendo aqui, ó, o Wellington do São Paulo. Ele é um cara que tem uma média de 3.90, sempre pontuações positivas. Não vejo ruim também, assim como o Lucas Piton do Corinthians, e os dois se enfrentam. Tá? Descendo para continuar, a gente tem o Madison, que de vez em quando faz os seus golzinhos, precisa só de 1.20 para valorizar, então ele precisa de menos pontos para valorizar do que o Lucas Pires, só que ele não é tão regular, ele só tem 9 desarmes. Lucas Pires tem desarme pra caramba. Olha aqui, o Lucas Pires já tem 18, né? 18 desarmes e o Madison tem apenas 9. É o dobro de desarmes, mas o Madison é barato. Também não vejo como nome ruim, não. Descendo aqui, Marcos Rocha, excelente nome para rodada, porque precisa só de 1.9 para começar a valorizar. Custa 6 cartoletas, acho um excelente nome para rodada, não tenho dúvida disso. Os do Flamengo, o Ayrton Lucas só fez um jogo. Está muito desvalorizado, precisa de 0 pontos, a partir de 0 pontos ele começa a valorizar. Acho que dá para pensar no Ayrton Lucas, assim como no Marcos Rocha. A mesma coisa digo do Jorge, que dá para pensar em colocar, ou qualquer outro jogador na lateral que seja do Atlético Paranaense. Tem aqui o Kevin, que é baratinho, custa 3 cartoletas. Quem tem menos cartoletas dá para colocar o Kevin. Mas o nome favorito é o Abner Vinícius, que já tem uma mitada nesse campeonato, né? Tem 12 desarmes, já fez um gol e tem uma mitada quando ele jogou a última vez em casa na quinta rodada com 15.90. Vai ser o meu outro lateral aqui, tá? Olha, até agora o time custou 100 cartoletas, não é tão caro. Zagueiro, eu acho que o melhor nome é o Maicon. Tem 11 desarmes, sempre pontuações positivas. Jogando dentro de casa, tem tudo para manter o SG. Já estou dobrando o Santos lá. Mas tem o Nino, que é um cara que desarma muito, tem uma média de 4 pontos e também não precisa de muitos pontos para valorizar, só 2.40, assim como o Maicon precisa de 2.70. Nino também só pontuações positivas, né? É mais ou menos o mesmo preço do Maicon. O Maicon é um pouquinho mais caro, acho que é um bom nome para a rodada. Outro cara que tem média fantástica é o Raul Gustavo do Corinthians, é clássico, mas custa 9 cartoletas, só pontuações positivas. Acho que é um nome bom também para quem está pensando ali nas roubadas de bola. O Murilo do Palmeiras também, até agora não negativou, custa 8 cartoletas, é um excelente nome. E o Arboleda, porque tem a bola parada, a possibilidade de um gol ali no escanteio, tem média de 4, assim como o Murilo também é um ótimo nome. Os três aqui, Raul, Gustavo, Murilo e Arboleda, precisam de bons pontos para começar a valorizar, não é para valorização. Pensando em valorização, se não tomar gol, o Pablo do Flamengo precisa de 3.40. O mercado do Inter precisa de 1.2, também tem uma média razoável. O Pedro Henrique é do Atlético Paranaense. Se você não vai colocar o Abner Vinícius, o Pedro Henrique cabe no seu time porque ele custa 1.60. A partir de 1.60 ele começa a valorizar. E o Davi Luiz é melhor para valorização do que o Pablo. Não é tão confiável como é o Pablo, mas precisa de 0.70 para começar a valorizar. São esses os nomes. A gente já colocou aqui o Maicon e o Murilo, tá? Dobrando o Santos ali. No gol, a gente vai usar aquela estratégia que a gente tem usado desde a primeira rodada. Nós não vamos colocar goleiro que está provável. Eu vejo aqui para essa rodada como boas opções o Daniel do Inter, porque tem uma média boa. O Tadeu, apesar de encarar o Flamengo, mesmo que tome gol, ele pode fazer pontuações positivas fazendo as defesas, né? O Jailson do América também tem uma média boa de 4 pontos, acho que é um bom nome para a rodada. São esses os 3 nomes na minha avaliação. Tanto o goleiro do São Paulo como do Corinthians podem ser exigidos na rodada, dá para colocar. E tem o Bento aqui do Atlético Paranaense, que também tem uma média de 4, precisa de 1.92 para valorizar. Acho um excelente nome. O Bento, inclusive, é muito melhor para valorizar do que o Jailson, porque o Jailson precisa de 4 pontos para valorizar e o Bento precisa de 1.92. A gente já colocou o Abner Vinícius. Para a Liga Clássica ficaria um pouco ruim colocar o Bento, porque eu teria 2 dobras aqui atrás. Mas se a gente usar a estratégia de deixar alguém no banco de reservas, né, e colocar o goleiro titular lá no banco de reservas, aliás, e colocar um nulo ali, a gente pode fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Tem cartoleta sobrando. Cartoleta para nós aqui não interessa agora, né? A gente tem cartoleta sobrando.
mas a gente pode colocar o Bento sim no nosso time. Então o que a gente vai fazer? Vamos subir aqui, ó. O Bento custa 6 cartoletas. Eu vou pegar um cara que custa 7, o Matheus Cavicchioli do América, por exemplo. Vai para o nosso time titular. A gente vai colocar agora o técnico. Técnico para a rodada. Acho bons técnicos para a rodada. O Abel Ferreira, o Fabian Bustos, né? O Abel do Palmeiras, Fabian Bustos do Santos e o Paulo Souza do Flamengo. Como a gente tem cartoleta sobrando, e para a gente dar uma equilibrada, eu tenho um do Palmeiras na defesa, um no meio campo e um no ataque. Eu vou colocar o Abel Ferreira. Tem um jogo favorável, eu ficaria com 4 jogadores do Palmeiras e 3 do Santos. Isso é time equilibrado, gente. E tem o 2 aqui do Flamengo. Daria para colocar um terceiro do Flamengo, ou no ataque ou no meio campo. Isso é um time equilibrado, visando então ter uma pontuação boa. Olha, eu posso aqui tirar o Terans e colocar um outro meia. Um meia que tenha uma maior segurança em pontuação. Pode ser o Andrei, pode ser o Gomes ou pode ser o Scarpa. Eu vou dobrar o Flamengo aqui no meio. Vou colocar o Gomes, tá? Nesse time aqui, ó, o meu capitão vai ser o Arrascaeta, tá? Esse é o meu time que eu disputo liga anual, vai ser o Arrascaeta, meu capitão. Eu gastei nesse time, preço do time, 149 cartoletas. Mas te dei opções mais baratas aqui no meio, te dei opções mais baratas no ataque, na defesa. Você pode mexer aqui no seu zagueiro, colocar um zagueiro mais barato que não seja o Maicon. O zagueiro pode ser do Atlético Paranaense, pode ser do Flamengo. Então a gente falou isso aqui ao longo do vídeo, tá? Então agora só para terminar, nosso ataque aqui no banco de reservas, eu vou deixar o Gabigol no nosso banco de reservas. Ele poderia entrar ali no time titular no lugar do Dudu facilmente, tá? Tem que ver até o final de semana como que o Palmeiras vai se armar e o próprio Flamengo. Daria para colocar o Gabigol no lugar do Dudu. No meio campo, eu falei do Mantuan, falei do Pikachu para valorizar, falei do Scarpa, né? Que tem média boa. Eu vou colocar aqui o Scarpa. Esse time aqui tem 160 cartoletas, então eu não preciso de colocar um Pikachu no meio, não preciso de colocar um Terans. Você que precisa de valorizar e tem menos de 140, coloca Pikachu ou Terans no meio. Zagueiro aqui, a gente falou do Pablo, né? Falando do Arboleda. Vou colocar aqui o Pablo, do Flamengo. Na lateral, nosso time tá ficando muito bom, viu, gente? Na lateral que a gente falou do Marcos Rocha, a gente vai colocar o Marcos Rocha. Sensacional, tudo para dar certo esse time. Dessa vez deu para escalar sem susto, porque eu peguei um time aqui meu que é pró e que eu tenho 160 cartoletas. No gol, a gente vai colocar o Bento, como a gente falou. Eu estava pensando no Jailson também, mas vamos deixar aqui o Bento. E aí o nosso time está escalado com 149 cartoletas, ponto 92. 150 cartoletas, tá? Cavicchioli nulo no gol, que é aquela estratégia do goleiro para não perder ponto, e o Bento no banco de reservas. O Bento é o nosso goleiro. Abel Ferreira é nosso técnico, 2 do Santos na defesa, Lucas Pires e Maicon, Murilo e Abner Vinícius. No meio campo, Veiga, Arrascaeta e Gomes. No ataque, Marcos Leonardo, Dudu e Bruno Henrique, Arrascaeta, nosso capitão, tá? Se você veio só nesse finalzinho aqui do vídeo, você volta para pegar algumas dicas que eu dei ao longo do vídeo aí. E não se esqueça de colaborar com o meu trabalho, né? Aí o que você vai fazer para colaborar com o meu trabalho? Você vai deixar o like, você vai compartilhar com seus amigos, com mais gente que você compartilhar, mais o trabalho fortalece. E não se esqueça de se inscrever, ativando aí o sininho, você consegue, todas as vezes que eu gravar um vídeo novo, se você ativou o sininho, com certeza você vai ser notificado e vai acompanhar aqui o meu vídeo. Valeu? Se precisar de alguma atualização, a gente faz ela entre sexta e sábado. Um grande abraço a todos e vamos mitar na rodada. Rodada 7.